Motorista de caminhão perde controle de veículo e atinge o muro de uma casa em Cariacica. Criminosos se passam por clientes em site de compra e venda para aplicar golpes. Um professor foi vítima desse tipo de crime. A polícia orienta que é preciso ficar atento ao fazer negociações pela internet. Bandidos invadem bar em Jardim da Penha, Vitória. Aparelhos de TV foram levados. É a 8ª vez que o local é invadido. Número de casos de dengue cai no Espírito Santo. Equipes de combate recebem agora mensagens de alerta pelo celular com o resultado do monitoramento. Assim, podem agir nos locais com maior incidência. Prorrogado o prazo para fazer cadastramento biométrico em Vila Velha. 55 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro. Mais um dia de audiência do caso Milena Gotardi. Testemunhas de defesa dos réus foram ouvidas. E o chefe da Polícia Civil, que havia sido intimado para depor em defesa de Hilário Frasson na audiência de ontem, explicou por que acabou sendo liberado sem dar declarações à Justiça. E atitudes mimadas no trabalho que podem fazer você perder o emprego. Além de ser tecnicamente adequado, o funcionário deve ter um bom relacionamento com os colegas. E o TN ouviu uma especialista e conta tudo para você. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Motorista de caminhão perde controle de veículo e atinge o muro de uma casa em Cariacica. O caminhão ficou tombado na Rua Paraguai, em Jardim América, Cariacica, e o muro da casa destruído. O motorista contou que tentou subir a Rua Honduras, mas em certo ponto os pneus derraparam porque o asfalto estava molhado. Eu vinha subindo, chegou em cima aqui, o caminhão patinou, voltou, né? O freio tem que segurar ele, mas felizmente não deu não, né? O caminhão voltou de ré enquanto o motorista tentava segurar no freio. Até que não teve jeito e a decisão para assegurar que não iria atropelar ninguém foi jogar para cima do muro de uma casa. Consegui descer até lá embaixo, batendo no muro lá, mas graças a Deus não aconteceu nada de pior não. O caminhão levava uma carga de fios de solda que tem um peso aproximadamente de 12 toneladas. Quando o veículo atingiu o muro da residência, só tinha uma pessoa lá dentro e, por sorte, ninguém ficou ferido. A esposa do Carlo Antônio era quem estava na casa. Assim que ficou sabendo do acidente, saiu apressado do trabalho para ver o que tinha acontecido. Quando você chegou aqui e viu a cena, você ficou surpreso? Nossa, eu tomei um susto. Tomei um susto, porque é uma cena até meio diferente de todas, né? Caminhão tombado e minha casa praticamente quase semi-destruída, né? A garagem, né? Minha preocupação é minha esposa, que ela é dependente. Ela é cadeirante hoje. E ela estava dentro de casa. Estava dentro de casa. Uma equipe da companhia elétrica chegou para desligar a energia dos fios. Um guincho também foi chamado para retirar o caminhão da rua. Enquanto isso, os vizinhos acompanhavam os trabalhos. O golpe da falsa venda na internet. O criminoso se passa por cliente e demonstra interesse nas mercadorias anunciadas em site de vendas. Mas depois que o negócio é fechado e o produto enviado, o pagamento não é feito. O anúncio de venda do celular por R$ 3.400 foi postado na internet no dia 8 de janeiro. Horas depois, Roger recebeu esse e-mail. Aparentemente, tudo certo. A empresa informava que havia um comprador para o celular e que o aparelho deveria ser enviado para São Paulo. Nada suspeito até então. Logo depois que eu postei um anúncio, eu já recebi um e-mail de madrugada mesmo, falando da venda. Foi assim, muito rápido. Os e-mails recebidos como sendo do site estavam bem estruturados e com um layout igual ao da empresa. Como o Roger nunca havia anunciado uma venda, não desconfiou de nada. A suposta compradora também manteve contato constante, se mostrando muito interessada e até deu orientação ao professor para dar continuidade ao negócio. Mas aí, quando o Roger enviou o celular no dia 10, a mulher desapareceu e o golpe foi descoberto.
eu mandava e-mail perguntando, né, pedindo para ela liberar o pagamento, e ela não respondia mais, sendo que antes ela sempre respondia prontamente, assim. Aí eu fui pesquisar na internet, né, para ver o que eu poderia fazer, porque o site não me orientava nada, e aí eu vi que tinha várias pessoas que caíam nesse mesmo golpe. O caso já foi registrado na polícia. Roger pretende agora entrar com uma ação contra o site. Isso porque ele alega que houve vazamento de dados que deveriam ser confidenciais. Pretendemos entrar com ação para reaver o prejuízo, né? Um golpe muito bem orquestrado, muito bem feito. O site onde Roger anunciou a venda é um dos maiores no Brasil. Mas, segundo a polícia, isso não garante a segurança total do usuário. Por isso, é necessário redobrar a atenção ao lidar com compras e vendas pela internet. Todo cuidado é pouco. O estelionatário vê aquele produto e entra em contato com a vítima, se propõe a comprar, só que eles sempre pedem agilidade no envio daquela mercadoria. Pagam de cara, em geral, o preço que foi pedido pela vítima pelo produto, sem nem tentar negociar, só que eles sempre pedem agilidade no envio da mercadoria. No ano passado foram registrados 651 boletins de ocorrência por estelionato. Só no primeiro mês desse ano já são 56 casos. Números só da Grande Vitória. Uma prática crescente, mas que não deve ficar impune. Assim como no mundo real, os crimes deixam vestígio, no mundo digital também. Então as investigações vão ser feitas e a Polícia Civil vai agir para que esses estelionatários sejam presos e devidamente punidos. Pois é, denúncias podem ser feitas na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos. Fica na Chefatura da Polícia, na Reta da Penha, em Vitória. Bar é invadido por criminosos na capital. Aparelhos de TV foram levados. É a 8ª ação criminosa no local. As imagens são bem escuras, mas dá para ver a movimentação dos suspeitos. Primeiro chega um rapaz de boné. Ele aparenta ficar estudando uma maneira de entrar no estabelecimento. Logo depois aparece uma mulher que fica do lado de fora, dando cobertura. O local é esse bar em Jardim da Penha, Vitória. O suspeito entrou pelo teto. Ele retirou algumas telhas, quebrou a grade de proteção e invadiu o bar. E lá ele encontrou as duas TV, uma de 40 polegadas e uma de 42, que era bem nova, e um monitor das câmeras de filmagem, né? E aí ele conseguiu passar as duas TVs e o monitor para o lado de fora, acho que uma pessoa auxiliando, pela câmera auxiliar aqui do vizinho, parecia ser um casal, né? Mas não dá para a gente ver muito bem, e aí a pessoa deve ter ficado do lado de fora pegando as TVs. E aparentemente acho que o que aconteceu foi isso, né? O arrombamento aconteceu por volta de 3h40 da manhã, horário em que o bar já estava fechado. Os criminosos provavelmente se apoiaram nessa árvore para ter acesso ao estabelecimento. A ação durou cerca de 20 minutos. E esse foi tempo suficiente para os bandidos levarem uma televisão de 40 polegadas, outra TV de 42 e o monitor das câmeras de segurança. Prejuízo de pelo menos R$3.000. Geralmente danifica mais as portas, que sai mais caro para consertar, entendeu? Isso aí que é mais caro, mas dessa vez foi R$3.000 aí jogado fora mesmo, porque a gente está entregue aí a eles mesmos, não tem como, né? O estabelecimento funciona há 17 anos e essa não foi a primeira vez que foi invadido. Deve ser lá pela 8ª vez já que isso acontece aqui, né? A gente já está até um pouco acostumado, né? A gente bota segurança e tal, mas não consegue vetar. Da última vez que aconteceu, há uns 8 meses atrás, também a mesma coisa, né? Embora o prejuízo foi um pouco menor. Dessa vez passou dos R$3.000 o prejuízo. A gente tenta botar um alarme, botar alguma coisinha para poder inibir, tentar tampar os buracos onde eles entram, mas não adianta. Eles procuram todo jeito e o horário depois que a gente fecha não tem segurança. Esse é o horário que é o problema todo, né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem movimento aqui, então está um pouquinho mais seguro. Mas depois que fecha, acabou a segurança. Olha, a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento no bairro e também ações preventivas. No último dia 18, teve uma reunião das lideranças comunitárias e o comandante responsável pelo policiamento para discutir ações de combate à criminalidade. Atitudes mimadas no trabalho que podem resultar em demissão, virar a cara para alguém, não respeitar a hierarquia ou fazer cara feia diante de críticas.
Será que você está na corda bamba e corre o risco de perder o emprego? Veja na reportagem de Luciana Light. A empresa de contabilidade tem mais de 80 funcionários dividindo um espaço aberto. Aqui não existem aquários ou salas isoladas. As mesas ficam pertinho uma da outra. Para muita gente, trabalhar assim pode ser um problema, mas nesse escritório tudo acontece tranquilamente. A calmaria é consequência de uma cartilha chamada de etiqueta corporativa. Bons modos e educação garantem um ambiente calmo e maior produtividade. As pessoas têm que entender de boas noções de marketing pessoal e etiqueta corporativa, educação, cumprimentar, nada de ficar mexendo no celular toda hora e falando alto, pedir as coisas também com voz baixa, fazer o seu trabalho de forma mais organizada possível. E entender que tudo que você está fazendo está impactando em quem está do seu lado e atrapalhando as pessoas também. Com 42 anos de mercado, a contabilidade em Vila Velha adotou políticas para evitar conflitos. Coisas básicas como uniforme, proibição de uso de telefone particular, falar baixo, ser gentil. As tais atitudes mimadas nem sequer passam perto da empresa. Afinal de contas, eles passam uma grande parte do dia juntos, então primeiro, eles têm que ter um relacionamento bem cordial um com o outro, ser bem educado, cortês e também no fator externo, tratando muito bem os nossos clientes. Depois de 10 meses no Exército, João Vitor veio trabalhar no escritório. Já são 3 anos e meio na empresa e ele garante que a mudança de comportamento aqui refletiu até dentro de casa. O fato da gente ser organizado no serviço acaba ajudando muito em casa. Minha mãe geralmente fala isso. Mudou o comportamento para melhor. Exatamente, ela ficou muito agradecida. No escritório de contabilidade, por exemplo, profissionais já foram dispensados por não saberem se comportar. Muitas das vezes, o tratamento reiterado, não muito cortês, faz com que a gente tenha que dispensar o funcionário, porque hoje o nosso maior patrimônio é o cliente. Então, se eu não conseguir mantê-lo, por ser maltratado, esse funcionário ele não pode trabalhar comigo. Se ele for extremamente técnico, bom, mas não souber atender um telefone, falar com o cliente, falar com um colega de trabalho, esse profissional ele não vai conseguir se manter no vínculo. Em um momento onde emprego é bem precioso, deixar o egoísmo de lado e cultivar bons modos é garantia de sucesso. Para manter uma boa empregabilidade, um dos pilares são essas: saber se comportar no ambiente empresarial, se relacionar com pessoas e manter uma boa apresentação, que é super importante. Porque para que você consiga alavancar sua carreira, você tem que primeiro não só ser bom, mas passar que você é bom. As audiências do caso Milena Gotardi. Testemunhas dos 6 acusados de envolvimento no assassinato da médica prestaram depoimento durante a tarde. As audiências começaram há 2 semanas. Foram ouvidas as testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público Estadual. Ontem foram ouvidas as testemunhas de defesa dos réus. Ao todo, 55 pessoas devem prestar depoimento. Ainda devem ser ouvidas as testemunhas de defesa de Jonatas Alves Vieira e Bruno Rodrigues Broeto. As audiências ainda não foram marcadas. E o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, comentou por que foi liberado pela defesa de Hilário Frasson na audiência de ontem. Ele seria ouvido como testemunha do réu. Ontem eu fui chamado para testemunha de defesa sem ser consultado. Eu não fui chamado e não quis ser testemunha de defesa. Eu fui intimado pelo Poder Judiciário para comparecer lá e, como cidadão, eu sou obrigado a comparecer porque respeito a decisão da Justiça. No momento que eu fui lá, eu pedi para retirar os réus da sala porque eu não me sentia confortável, principalmente porque eu não queria ser testemunha de defesa, mas fui intimado, eu tive que comparecer. Nesse momento, fui dispensado. A minha decisão é o seguinte: eu confio no trabalho da DHPP, confio no trabalho da polícia que apontou os réus como suposto autores do homicídio. Então, nesse sentido, eu, como delegado, apoio a DHPP e acredito no trabalho de investigação da Polícia Civil. Então, eu não poderia, de forma alguma, ser testemunha de defesa. Ele sendo apontado como culpado, ele vai ser expulso da Polícia Civil, porque essa é a decisão nossa. No nosso quadro não fica pessoas que não merecem participar do trabalho da polícia, onde nós pautamos muito pela honradez, pelo trabalho com profissionalismo e como uma pessoa que realmente sirva a sociedade acima de tudo. Governo do Estado anuncia concurso para a Polícia Civil. São 173 vagas na Grande Vitória e no interior. Os salários chegam a R$ 4.800. Há vagas para assistente social, auxiliar de perícia, escrivão, investigador,
médico legista e psicólogo. O edital será publicado depois da contratação da empresa que vai organizar o concurso. Isso deve acontecer em 30 dias. Número de casos de dengue cai no Espírito Santo, mas é preciso manter a vigilância. Equipes de combate ao mosquito recebem agora mensagens de alerta com o resultado do monitoramento. Assim, podem agir nos locais com maior incidência. Todos os dias, a dona Marli tem um ritual para deixar os mosquitos longe de casa. Minha preocupação é com as plantas, já diminui bastante e fico sempre atenta para poder que não tenha acúmulo de água, para não proliferar o mosquito. Esta senhora mora em Jardim Camburi, Vitória, e conta que à noite os mosquitos atacam com força. Muito mosquito, tem muito, tem dia que está insuportável. Mas no que depender dela e da pequena ajudante Vitória, a neta, a casa não vai servir de criadouro. Todas as plantas, vasos e até os ralos estão protegidos. A dona Marli e a neta Vitória são um exemplo a ser seguido. Afinal de contas, a população tem um papel importante no combate ao mosquito, assim como o poder público, que também tem responsabilidades. A Secretaria de Saúde do Estado monitora a quantidade de mosquito, o local em que eles são encontrados e também se estão ou não contaminados com algum vírus. Tendo essas informações, o Estado e os municípios trabalham para combater o Aedes aegypti, como conta o chefe da Vigilância Ambiental. E uma novidade nesse sistema do governo são os alertas via mensagens SMS para os coordenadores de vigilância ambiental de cada município e para os secretários de saúde. Ele vai receber isso no telefone celular dele e imediatamente ele vai poder deflagrar ações de combate ao vetor no município. Isso vai gerar celeridade nessas ações e com isso a gente tenta com que os municípios possam continuar com a redução do número de casos que a gente está acompanhando nesse momento. Dessa forma, as ações de combate ao mosquito se tornam mais eficazes e mais resultados aparecem, como o que aconteceu de 2016 para 2017, quando o número de casos de dengue, por exemplo, caiu 78%. Assim como a quantidade de pessoas com a doença neste mês de janeiro, 429, bem menor comparado com o mesmo período do ano passado, que foram 1.309 casos. Para manter essas estatísticas, só as ações do poder público com as atitudes da população para dar conta. A gente tem que fazer a parte da gente e o governo dele, né? Pois é, tem que ficar atento mesmo e com a chuva a situação é ainda mais complicada. Falando nisso, para hoje, ainda a previsão de chuva na Grande Vitória. A quinta-feira será de muitas nuvens e chuva ocasional em todo o Espírito Santo. Na capital, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E a seguir, prorrogado o prazo para fazer o cadastramento biométrico em Vila Velha. A gente já volta. Eleitores de Vila Velha que não fizeram o cadastramento biométrico devem se apressar. O prazo foi estendido até o próximo dia 9. Nada de fila, nada de muita gente, nada de confusão. Dona Sheila conseguiu fazer tudo em apenas 10 minutinhos. Em menos de 10 minutos estou aqui, com meu título na mão. Rapidinho, eficiente. Sim, senhora. Cadastramento biométrico com prazo prorrogado salvou a pele de muitos eleitores em Vila Velha. Seu Emílio, por exemplo, contou com a sorte e se deu bem. Confiei que eles iam adiar tirar desse documento, aí eu fiquei tranquilo. Aqui em Vila Velha existem quase 330 mil eleitores. 82% deles estão em dia com o Tribunal Eleitoral. Mas falta um bocado ainda, viu? Só hoje foram feitos mais ou menos uns 1.000 atendimentos. Mas segundo o TRE, ainda faltam cerca de 55 mil eleitores virem até aqui para fazer a biometria. Tem muita gente retardatária ainda, muita gente que perdeu o prazo, não procurou a gente para saber como faria, como não faria. E dessa vez não tem mais colher de chá não, tá? O prazo não passa do próximo dia 9. Com certeza, agora você pode ter certeza que inclusive o contrato dos atendentes até o dia 9 de fevereiro mesmo, acabou, aí o cancelamento, a chance é essa. E não deixa para vir para o dia 9 não, porque senão vai acontecer como aconteceu dia 19, mais de 5 mil pessoas na fila. Foi rapidinho, não foi cansativo, não precisou nem de eu sentar na cadeira, foi rápido. A central de cadastramento biométrico fica no Boulevard Shopping, no bairro Jockey, em Vila Velha. É ao lado do terminal de Itaparica.
O atendimento é de segunda a sábado, de 10 da manhã às 6 da noite. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.